Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas atualizações dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada na previsão de hoje, dia 14 de agosto de 2020. Então, a gente teve uma mudança significativa, né, com relação às previsões de ontem no modelo do IMET Cosmo, né? Ontem a gente via uma chuva bem distribuída aqui, chegando a atuar um pouco sobre a região aqui da Bacia do Grande, Bacia do Paranaíba. Mas hoje, né, com a atualização, o que a gente viu é que aquele bloqueio aquele sistema de alta pressão que estava atuando aqui mais sobre o Nordeste, ele deve descer um pouco aqui em direção à região sudeste do país, né? E ficar mais atuando aqui sobre a costa sudeste do país lá para o dia 19, dia 20. E isso vai fazer com que a frente ela meio que estacione um pouco aqui sobre a região sul do país. Então a gente nota que entre o Mato Grosso do Sul, Paraguai e o Paraná, e um pouco aqui o norte de Santa Catarina, a gente tem totais pluviométricos bem volumosos, né, da ordem de 200 milímetros, chegando a acumular aí para os próximos 10 dias. Aliás, para os próximos 7 dias. Então, o que a gente observa claramente é que esse movimento fez com que o modelo do INMET comece a concordar mais com os modelos do ONS. Mas a gente vai ver já já que o modelo do GFS ainda não concorda com esse tipo de configuração, ok? Então, depois do dia 21, aí lá para o dia 22, a partir do dia 22, 23, a gente nota que a gente tem aqui a atuação daquele sistema de alta pressão, apesar da gente ter a incursão de um sistema de baixa, uma formação da frente que deve trazer aí um pouco de chuva para a região sul. Mas nada, por enquanto, né, o modelo mostra que não é nada tão significativo. E o que a gente vê aqui no campo da altura geopotencial é aquela baixa pressão que a gente via ontem ainda, ela está mostrando aqui a atuação dela próxima aqui à costa da Argentina e do Uruguai. Um ramo dela aqui atinge um pouco a região sul, traz um pouco de chuva, mas o mais interessante é que a gente vê toda essa área aqui, ó, de 588. Isso significa que a gente deve ter estabelecimento de um sistema de alta pressão sobre essa região. Então ele deve ficar aqui atuando e deve impedir o avanço dessa frente em direção à região equatorial. Então a frente ela deve ter mais uma componente zonal, ou seja, ela deve ter uma componente mais de oeste para leste e ela deve caminhar nessa direção aqui, né? Em direção à região da África, rompendo um pouco, né, a atuação desses dois sistemas aqui de alta pressão que tem ao lado dessa baixa pressão. Então isso claramente mostra que a gente pode ter sim um retorno daquele sistema de alta pressão que eu venho falando nos últimos dias sobre a região central do país, e isso pode impedir aí a passagem de frentes em direção à região equatorial. Com isso, você tem aí, né, se passar de 3 dias, possivelmente um bloqueio atmosférico aí atuando na última semana operativa, mas vamos acompanhar para ver, né? O modelo mostra hoje essa configuração, mas pode ser que tenhamos mudanças nos próximos dias. Quando olhamos agora, né, o total de precipitação acumulada para os próximos 15 a 16 dias do modelo GFS, a gente nota que ele não mostra aquele sinal bem configurado que a gente viu lá, tanto no modelo do IMET que nós vamos ver aí nos modelos do ONS. A gente vê que ele ainda mostra uma chuva bem distribuída, mas o maior total pluviométrico aqui acumulado para os próximos 10 dias está aqui na bacia do Paranapanema e parte aqui, né, da bacia incremental Itaipu, tanto do lado do Mato Grosso do Sul como do lado do Paraná. Então ele mostra ainda que essa frente deve avançar um pouco mais aí em direção à região sudeste do país, mas ele é o único modelo que está discordando aí da configuração do padrão que o ONS está mostrando, ok? Desses 5 modelos que a gente usa, né, que é o IMET, esse o GFS, o SMWF, que é o modelo europeu, o GEFS, que é o Ensemble do GFS, e o ETA 40. E quando a gente olha, né, ainda
um pouco mais à frente, a gente vê aquela configuração, né, da incursão de uma massa de ar mais fria na região sul, lá também para o dia 30, né, na verdade ele começa a partir do dia 28, e aqui uma massa de ar mais quente atuando sobre a região sudeste do país nessa transição do mês de agosto para setembro, ok? Outra coisa que mudou, né, também, que ontem eu já tinha falado um pouco, era a quantidade de água armazenada no solo. A gente vê que essa frente que entrou no sul, agora ela trouxe uma boa recuperação aí para os níveis de armazenamento na casa de 70, 80% para as bacias do sul, né, tanto Iguaçu, que fica aqui no sul do Paraná, Santa Catarina, que é a bacia do Uruguai, e essa região central aqui do Jacuí. Então a gente deve ter aí o aumento aí pelo menos do escoamento base nessas regiões, o que pode manter aí as vazões maiores do que está nesse momento. E outra mudança que a gente vê lá para o dia 17 é que a frente ela avançou, né? Está avançando na verdade e deve trazer aqui umas chuvas entre o Mato Grosso do Sul e a região aqui do sul de São Paulo, na bacia do Paranapanema, e deve promover sim aí melhoras dos níveis de armazenamento dessa região, principalmente o armazenamento de água no solo. Então a gente deve ter aí sim uma elevação das vazões. Então é, é parte, né, dessa modificação aí, né, desse armazenamento, eles já foram capturados pelos modelos do ONS, modelo chuva-vazão. A gente nota que teve aí uma resposta das chuvas, né, previstas dentro dos modelos chuva-vazão de ontem, e a gente vê que ele já começa ali a ensaiar uma recuperação das vazões na bacia do Paranapanema e também na região incremental Itaipu. Então, notas é que na atualização de hoje teve essa mudança de posicionamento da alta em médios níveis. Agora ela se posiciona na costa do sudeste no dia 20, entre o dia 19 e dia 20, e deve fazer com que as chuvas fiquem mais concentradas realmente na região sul do país e sul do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Esse movimento deve manter a frente aqui sobre o Mato Grosso do Sul, Paraná, trazendo volumes expressivos de chuvas para a região, né? Isso é o que as previsões mostram, né? Mas você tem a remoção de viés ainda atuando em cima dessas previsões, como também acompanhar diariamente para ver o desenvolvimento dessa frente, né? Ontem tem uma chuva prevista expressiva, mas quando a gente olhou as imagens de satélite, a gente via que não tinha tanto desenvolvimento de nuvens na passagem da frente. Então a chuva ela ficou abaixo realmente do que os modelos estavam prevendo para ontem. E depois do dia 22 de agosto, a gente deve ter o retorno da alta pressão, né? Na verdade entre os dias 21 e 22, sobre o país. Se essa alta persistir mais de 3 dias, a gente já pode considerar ela aí como um bloqueio atmosférico, e a gente pode ter sim uma interferência aí na última semana operativa e no início da primeira semana operativa aí do mês de setembro, ok? E agora a gente vê aqui as chuvas que estão previstas para o ONS sem a remoção de viés, né? A gente vê que está o SMWF, o ETA 40 e o GEFS, eles concordam, né, do posicionamento dessas chuvas, estão bem parecidas, só que o SMWF ele está menos otimista do que os outros modelos. Então a gente vê claramente que existe esse posicionamento que seria, se você olhar a configuração padrão, que seria o normal para estar acontecendo essa época do ano, e no mês de agosto, na verdade, na região sul do país, era para a gente ter essa configuração, que é uma configuração padrão, mas ela só veio se realizar aí nessa última aí quinzena do mês de agosto. E deve aí durar pelo menos uma semana esse tipo de configuração, mas ao que tudo indica, né, os modelos devem superestimar um pouco aí essas chuvas e não devemos ter aí tanta chuva significativa, porém a gente deve ter sim recuperação aí das vazões nas bacias do Paranapanema, Incremental e Itaipu e nas bacias da região sul do país, ok? Obrigado pessoal pela participação de hoje, paz e bem.